O estado de vida dentro da vocação. Nossa primeira e real vocação é o amor a Deus e à Igreja. É o nosso serviço na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa Igreja classifica a vocação como genérica e específica. Genérica é a vocação do leigo batizado. Essa vocação realiza-se no testemunho de vida cristã, vivendo e atuando na sociedade com critérios evangélicos. A específica, quando algumas pessoas são chamadas a se consagrarem inteiramente a Deus, sem restrições, através de uma obra de evangelização, de uma comunidade missionária, em uma ordem ou congregação religiosa, ou no clero, ou como sacerdote. Existem dois estados de vida pelos quais podemos ser inteiramente de Deus e realizados em nossa vocação: o matrimônio, casamento, e o celibato, leigos e leigas consagradas, frades, irmãs e irmãos religiosos, presbíteros e bispos. Não existe nenhum outro estado de vida que tenha sido criado por Deus. Os outros caminhos são frutos da liberdade do homem, como a união entre pessoas do mesmo sexo, a produção independente, escolher ter filhos sem se casar, o adultério, a bigamia e tantas outras opções. Isso não significa que as pessoas que se encontram nessa situação não sejam amadas por Deus, pois Ele ama a todos indistintamente. Muitos não discerniram e não leram através da história o seu estado de vida. Quantas pessoas que se casaram forçadas por ordem ou desejo dos pais, ou por causa de uma gravidez acidental antes da hora? Algumas tinham um chamado para o casamento, mas o fato triste, como uma desilusão amorosa, baniu essa possibilidade de suas vidas. E então, decidiram ir para um convento ou seminário, levando-as a dizer na hora da angústia: jamais me casarei. Quantos sacerdotes, depois de anos, deixam o presbitério e se unem a uma mulher, e são chamados padres casados, ficando em situação irregular diante da igreja. Tudo isso porque não discerniram corretamente o seu estado de vida. Tinham um chamado forte para seguir Jesus, mas no matrimônio, não como sacerdotes. Muitos tiveram experiências horríveis no passado, quanto ao casamento, com o alcoolismo dos pais, com vícios, adultérios. Por isso, decidem não se casar, porque acham que vão sofrer tudo aquilo que seus pais sofreram. Mas o Senhor talvez os chame para o matrimônio justamente para refazer suas histórias no amor, para curar as feridas do passado, através de uma nova experiência. Geralmente, somos levados pela cultura ou opinião de familiares a ter muitas vezes preconceitos com relação à opção de ser sacerdote ou freira religiosa. A família idealizou o casamento para nós e acabamos nos casando para não decepcioná-los. Ou então, temos um chamado para o casamento, mas a mãe ficou viúva e passamos a ser uma via de sustento, um esteio, um equilíbrio para a família. Com o passar do tempo, nos acostumamos com a situação e não conseguimos mais tomar a decisão de nos casar. Assim, acabamos por projetar nos outros a família que gostaríamos de ter. Vamos querer ser pai ou mãe dos nossos sobrinhos, dos irmãos mais novos ou até dos nossos pais. Com isso, não alcançamos a realização plena da nossa vocação, porque interpretamos um papel que não é o nosso. Percebemos que as estruturas que criamos ou que nos foram proporcionadas nos impedem de descobrir a nossa real vocação e nosso real estado de vida. É necessário, portanto, fazermos uma leitura da nossa vida, da nossa história, sobre a luz do Espírito Santo, para descobrirmos aí a vontade de Deus e podermos dizer como Santa Teresinha: vontade de Deus, alegria minha. Que a nossa alegria seja fazer sempre a vontade de Deus.